Então, como eu ia dizendo, terça-feira próxima, vindoura, dia 17, caso você não saiba, o dia do pão de queijo. O dia do pão de queijo, uma efeméride importantíssima, uma das maiores contribuições do Brasil para o mundo. E eu acho que a gente deveria usar esse domingo para falar sobre isso, porque nós já deixamos escapar aqui nesse canal duas efemérides importantíssimas. No dia 12, a sexta-feira que passou, que não foi nem sexta-feira 13, porque no dia 12 de agosto é o dia do elefante. É o dia do elefante, que não foi comemorado aqui, embora tenhamos falado de um alifão, de um elefante, não é mesmo? Que brigou com uma ganda, que é um rinoceronte, lá nas ruas de Lisboa, exatamente em 1515, né? Mas não celebramos devidamente o dia do elefante. E o pior é que não celebramos sequer o dia do filho do meio. Cara, o dia do filho do meio. Sabe quando foi? No mesmo dia do elefante, dia 12 de agosto. Então, tendo perdido essas duas oportunidades, eu sugiro que a gente não perca a terceira oportunidade, que é falar do pão de queijo. Porque eu preciso te dizer uma coisa, cara. Esse canal era bom quando falava de história. Esse canal era bom quando falava de história. E não ficava se misturando em política. É um absurdo a polarização e a politização desse canal. Isso tem que acabar, tem que voltar àqueles velhos tempos em que o canal era só sobre história. E você sabe, não há nenhuma relação entre história, que é uma coisa congelada no tempo, tal, que já aconteceu, com política, que é o dia a dia, que é o que acontece assim, tal. Então, o dia do pão do queijo é um tema que a gente tem que resgatar, referendar e discutir aqui para evitar esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, se então para falar em coisas mais, digamos, históricas de fato, então a gente tem que dar boas notícias. Por exemplo, eu baixei o imposto sobre o jet ski. Essa máquina maravilhosa, essa coisa fantástica, essa coisa admirável que é o jet ski, é um meio de transporte ideal. E vejam só, não teve um ciclone extratropical que atingiu o sul do Brasil a semana que passou? Teve. As pessoas poderiam ter normalmente usado os seus jet skis se tivessem acesso ao jet ski. Mas uma carga tributária abusiva, absurda e horrorosa, ela impede as pessoas de terem o seu próprio jet ski. Então vamos nos concentrar no pão de queijo, vamos nos concentrar no jet ski e vamos, acima de tudo, nos concentrarmos no dia do filho do meio. O dia do filho do meio. Eu só não sei bem qual deles ali é considerado o filho do meio. Mas eu não quero politizar porque, cara, esse canal tá ficando chato. Esse canal tá ficando muito chato. Eu, aliás, não vou mais seguir esse canal. Eu vou me desvincular desse canal. Eu vou me desfiliar desse canal, não sei como é que se diz, mas eu não vou mais seguir, porque eu gostava desse canal quando ele era puro, quando ele era límpido, quando ele falava de história, naquela limpidez cristalina que só a história tem. Exatamente. E tá, eu sei que hoje é dia do pai, né? Dia do pai, mas eu tenho problemas com meu pai. Não, parei. Não exageremos, que eu não tenho problemas com meu pai. E, aliás, não tenho problemas como sendo pai. Graças a Deus, sou feliz pai de meninas maravilhosas. Mas eu não vou ficar falando aqui de pai, né? Porque esse é um país que está um tempão buscando o pai da pátria, né? O único pai da pátria, realmente, que houve aqui nesse país foi o grande, o inigualável, o soberbo, o extraordinário Getúlio Vargas. Esse foi o autêntico pai da pátria, né? Os outros tudo padrasto. Tá. Bom, eu não quero politizar, eu não quero me envolver em política, mas a gente poderia falar um pouquinho de política econômica, né? Porque você sabe que o propósito dessas pílulas de domingo é sempre
piorar o teu domingo. Então, cara, eu vou ler uma coisa que eu recebi aqui agora, que é um texto do Banco Central anunciando que o lucro dos bancos brasileiros foi de 132 bilhões de reais em 2001. Eles anunciaram agora, que foi 40% superior ao lucro líquido de 2020, onde eles foram muito afetados pela pandemia. Mas o melhor é o texto em que o Banco Central anuncia isso. Ele diz o seguinte: após queda significativa no primeiro trimestre de 2020, a rentabilidade do sistema retornou aos níveis próximos daqueles observados antes da pandemia. As despesas com provisões estabilizaram-se. As despesas com provisões não são as provisões lá do meu porão. Estabilizaram-se. E o atual nível de cobertura de provisões, pode contribuir para absorver eventuais aumentos em alvos problemáticos. Em alvos problemáticos, sim. A margem de crédito está pressionada pelo aumento do custo da captação. A margem de crédito está pressionada pelo aumento da margem de captação, mas deve se beneficiar do mix mais rentável e de novas contratações de crédito a taxas mais altas. As receitas de serviços devem crescer em ritmo mais lento e os custos, apesar de controlados, devem seguir pressionados pela inflação. Cara, se eu não pisoteei no teu domingo até agora, se eu não acabei com um resquício de felicidade que tu tinha, sabendo que esses bancos lucraram 131 bilhões de reais e que as despesas com provisões estabilizaram-se e o atual nível de cobertura de provisões pode contribuir para absorver eventuais aumentos em ativos problemáticos. Ativos, eu li aqui, sou velho, ativos problemáticos. Ativo problemático sou eu. Eu sou um ativo problemático. E a minha atividade problemática é piorar o teu domingo. Mesmo tendo eu diminuído em muito a taxa de importação de jet ski. Então vai comprar o teu jet ski, vai preparar o teu pão de queijo, vai fazer as pazes com o teu filho do meio ou com o irmão do meio, já que tu é o irmão maior ou o irmão caçula, o irmão do meio sempre sofrendo, e aproveite para festejar os dias do pai. Os dias, exatamente, os dias do pai, mas especialmente hoje. Então, fique bem, fique com um pão de queijo, não se esqueça dos elefantes e lembre-se, a partir de agora, esse canal será assim. Esse canal só vai falar de história, e não tem nada mais importante que a história de um elefante que comia pão de queijo, andava de jet ski e, acima de tudo, não tinha nenhum problema com os ativos problemáticos e nem com a cobertura das provisões. Até logo e passe muitíssimo mal.